Olá, hoje é sexta-feira, estamos começando mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. O nosso tema de hoje é nutrição comportamental. Você sabe como o seu comportamento pode estar influenciando a sua alimentação e interferindo no seu processo de emagrecimento? É por isso que hoje nós vamos conversar com a nutricionista Tatiane Godoy. Tatiane, seja muito bem-vinda, obrigada por receber nossa equipe. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Tatiane, vamos começar explicando um pouquinho a respeito, do que é a nutrição comportamental, como que ela se diferencia da nutrição tradicional que a gente já conhece. Então, a nutrição tradicional, ela visa muito assim, de forma engessada, talvez assim a palavra para melhor explicar, a forma dos cardápios, Então, assim, um cardápio extremamente adequado em questão de calorias, macro e micronutrientes, E isso faz com que às vezes os pacientes fiquem um pouco assustados ou até mesmo dure por um período menor. Tem uma duração ali para ele realmente fazer essa dieta por um período menor. Então, assim, atinge resultados a tradicional? Claro que atinge, mas a ideia da comportamental é realmente trazer essa questão de fazer com que seja duradouro, algo que não seja assim passageiro na vida desse paciente, que ele faça realmente as melhores escolhas de vida, Então, assim, é realmente mudar comportamentos, não focar somente na questão alimentar, mas também na forma que ele se alimenta, Então, assim, trazer essa ideia de observar todos os pontos até chegar à mesa, Isso acaba sendo até uma filosofia por trás dessa abordagem? Sim, porque acaba criando essa questão de ter um autocontrole, Se a pessoa realmente ela não conseguir ali desenvolver o autocontrole, ela vai seguir aquele papel, aquela dieta pronta por um período, mas ela não vai conseguir se manter, porque realmente ela não aprendeu ali a como comer, a forma, os gatilhos que estão por trás ali do comportamento dela, a forma que ela se alimenta, se é rápido demais, realmente assim a forma de se alimentar mesmo. Tatiane, como que o nutricionista trabalha essa abordagem com o paciente, nesse caso da comportamental? Então, realmente na conversa, ali durante a anamnese que a gente faz, todo o preparo ali para conversa realmente com o paciente e entender qual é a necessidade individualizada dele, Entender o que realmente aquele paciente precisa. Uns têm mais compulsão por nervoso, estresse, se sente num ambiente complicado, mudança de trabalho, mudança de diversas áreas na sua vida acabam afetando esse paciente. Então, assim, é realmente fazer uma anamnese bem feita, entender quais são ali os gatilhos, o comportamento que está atrapalhando para que esse paciente às vezes emagreça ou até ganhe mesmo peso, Porque o comportamento ele vai influenciar durante todo ali o dia a dia, a rotina do paciente. Você falou no começo a questão do cardápio, que na nutrição tradicional costuma ser ter essa contagem muitas vezes de calorias, das proteínas. E como que é na nutrição comportamental? Existe também um cardápio fechado? Como funciona? Então, o cardápio ele pode existir sim, Realmente muitas vezes os pacientes eles desejam, esse cardápio entregue, mas assim, a prioridade é realmente fazer com que o paciente ele entenda que ele pode fazer as melhores escolhas. E assim, às vezes a gente faz um qualitativo, que é o nome do cardápio que a gente utiliza, para dentro daquilo com já os gostos do paciente, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, a gente adequa ali, até um pouco, podemos visar um pouco de calorias, enfim, dependendo do objetivo do paciente, e colocar ali realmente o que ele precisa para começar esse processo de mudança, de transformação do seu comportamento. Então, assim, não ficar preso exatamente um cardápio ideal para o paciente, mas sim ali adequando, conforme as consultas também, para que esse paciente possa fazer as melhores escolhas. Você falou a questão dos gatilhos, que muitas vezes é o que prejudica, O gatilho muitas vezes prejudica
o processo, seja de emagrecimento, seja de ganho de massa, enfim. E como que é esse trabalho? Porque é uma coisa também até que meio psicológica, né? Porque você tem que entender ali o paciente, o que está acontecendo e poder entender o que está trazendo esse gatilho, onde que ele está errando. Como que é essa junção, assim, para trabalhar o acompanhamento com o paciente? Então, até a questão da conversa, né? Porque daí na conversa você vai identificando o que aquele paciente precisa. E, por exemplo, uma questão importante é a fome e saciedade. Alguns pacientes foram ensinados, até por questão de filosofia de vida, né? E culturalmente ensinados a comer tudo que tem no prato. E aí, nessa de comer tudo que tem no prato, ele observa que... Ele nem para, aliás, para observar que ele realmente já está satisfeito, às vezes, na metade do prato. Porque ele foi ensinado a comer tudo que foi colocado. Então, assim, essa questão aí de... Culturalmente foi ensinado assim, ele não consegue... Parar, tipo, saber o momento em que ele precisa parar de comer ali, que já tá... Ele não tem noção da fome e saciedade, então assim, estou com fome, por isso vou comer. Então assim, às vezes está num ambiente com vários amigos, aí come muito, por quê? Não para observar, pensar, será que eu estou com essa fome toda ou será que eu estou comendo porque eu nem estou observando o que eu estou comendo? Ou a forma, a agilidade, né? Muitas vezes as pessoas não param, não deixam ali os talheres, né? E comem sem parar. Então, assim, é realmente parar, observar a forma que você está conduzindo esse momento, né, de se alimentar. Até para entender isso, no caso do paciente, é por isso que é muito recomendado também que o almoço ou a refeição, melhor dizendo, né, seja ela qual for, seja feita com concentração, sem telas, né, sem mexer no celular, sem conversar muitas vezes. É claro que, igual você falou, né, tem momentos que você está com os amigos, está com a família, fica um pouco mais difícil. Mas na maioria das vezes é importante se desconectar e focar nessa alimentação por conta disso? Realmente, a gente precisa, né, ter esse momento, né, de escolher ali, ver textura, sentir cheiro. Muitas vezes as pessoas comem, hoje em dia com a rotina, a correria do dia a dia, muito desesperados, né? Vou comer porque o meu horário de almoço vai ser muito rápido ou porque eu preciso ser rápido nesse momento. E realmente é você parar, observar, fazer as melhores escolhas. Eu gosto disso, vou colocar um pouco daquilo. Então, assim, realmente você manter um equilíbrio. E o comer social também, que é muito importante, né? A gente tá entre amigos, os momentos que a gente tem também para conversar e conseguir realmente manter esse autocontrole, né? Mesmo nos ambientes sociais, assim, que a gente tá com pessoas. E como incentivar, como vocês incentivam os pacientes a prestar atenção nesses hábitos e também nas escolhas alimentares? Então, realmente a questão do saudável, todos nós já sabemos, né? Hoje a gente tem muito acesso àquilo que é saudável, àquilo que não é. Mas é muito além do que comer, a forma que se come e assim, é claro, sempre respeitando a individualidade do paciente, porque muitas coisas não são tão saudáveis, mas ele foi ensinado a comer daquele jeito ou comer aquele tipo de alimento. Então, assim, é respeitar o paciente e assim, manter um equilíbrio, né? Eu falo assim, muitas vezes comia 2 vezes, passar a comer uma, né? Comer um pouco mais concentrado, realmente funciona muito e tem muito mais efetividade do que simplesmente uma restrição. Às vezes a gente proíbe, esse alimento é muito calórico, não vai dar. Não, a gente deixar um pouco mais livre para que esse paciente realmente tenha essa autonomia. Tatiane, esse processo de acompanhamento, né, com um nutricionista comportamental, ele acaba se transformando também em um processo de autoconhecimento, né? Técnicas como o diário alimentar, uma comunicação não violenta entre paciente e nutricionista, também o comer intuitivo, questões, como eu disse, relacionadas ao próprio autoconhecimento. São técnicas que vocês utilizam, se transformam em técnicas para que esse paciente consiga dar andamento no processo? Sim, Stephanie, realmente a questão, assim, muitas vezes do diário alimentar, a questão dessa fome e saciedade, você parar, você analisar aquilo que você está comendo. Então, assim, a gente ensina essas técnicas durante as consultas para que o paciente tenha mais liberdade
para a hora que ele for à mesa, a hora que ele for se alimentar, né, não ser algo desesperado, algo assim que realmente tenha muitas restrições, mas sim algo equilibrado, visando sempre um equilíbrio na alimentação do paciente. Você citou a questão dessa técnica do diário alimentar e é uma coisa que de fato eu já fiz diário alimentar em acompanhamento com nutricionista e ele traz pra gente uma consciência, né? Porque às vezes você fica um tempo sem ir passar pela consulta, né, com o nutricionista. E quando você volta, você não consegue apontar onde estão os seus erros, né? Não consegue lembrar o porquê. Então, no diário alimentar é importante também que o paciente ele coloque ali as emoções, o que ele estava sentindo naquele momento que ele estava comendo? Muito importante. Realmente, ele trazer essa importância, né, de refletir ali. Estava feliz, comi muito, ou não, estava muito triste, então eu como mais. Então, assim, é importante a gente saber para a melhor abordagem, né, para esse paciente desenvolver ali a sua reeducação alimentar muitas vezes, entender, né, os seus gatilhos, saber lidar e realmente aprender a se alimentar melhor, né? Tatiane, o apoio da família nesse processo é muito importante também? Pode ser considerado uma técnica? Com certeza, o apoio familiar ele é fundamental para que muitas vezes aquele ambiente de comer em família, né, que ele seja mais prazeroso e que eles façam realmente as melhores escolhas, porque muitas vezes a gente tem um probleminha, às vezes o marido não apoia a esposa, por exemplo, ou a esposa não apoiar o marido, isso dificulta, porque aí se aquilo tudo estiver dentro de casa de forma desordenada, né, muitas vezes muita alimentação assim, é pobre em nutrientes, né? Isso não vai estar ajudando esse paciente nesse desenvolvimento, né, desse novo processo dele, né, comportamental. E quando tem uma quantidade de alimentos assim que estão fora, né, daquilo que é considerável saudável, que faz parte daquele processo, acaba, como você disse, dificultando o andamento para que o paciente continue naquela meta, né? Como que vocês lidam no papel de nutricionista comportamental com a questão da culpa e da frustração? Realmente a questão da culpa, a pessoa fica ali sem saber o que fazer depois que já comeu, ou frustra porque comeu demais. Então, assim, é realmente fazer com que esse paciente tenha esse autocontrole, porque se ele adquirir esse autocontrole, essa culpa, essa frustração vai ser bem menor. Ah, não, eu vou comer esse doce agora, mas vai ser algo tranquilo, não vai ser exagerado, eu vou sentir o prazer de comer esse alimento. Então, assim, realmente trazer para o paciente a questão de ficar tranquilo ao se alimentar com algo, muitas vezes que ele não... Que tá fora ali da alimentação fora ali dele. Do que seria saudável, aceitável, né, muitas vezes. Então, assim, para que ele não sinta essa culpa, né? Que pode ser, no caso, você pode comer um docinho desde que você não come em grande quantidade, né? Você sentir o prazer daquilo, mas de forma reduzida, digamos assim. Isso. Manter esse equilíbrio, né, para que ele não realmente, nós não nos devemos sentir culpados, né, ou frustrados. Muitas vezes a dieta tradicional traz muito isso, a questão de se sentir frustrado por não ter conseguido seguir aquela lista, né, de realmente daquilo que ele pode e daquilo que ele não pode. E sim trazer uma liberdade maior para o paciente e que ele faça assim as melhores escolhas, mas no seu dia a dia ali, né, naquilo que ele consome. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com a nutricionista comportamental Tatiane Godoy. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Você Saúde. O nosso tema de hoje é nutrição comportamental. Você sabe como que o seu comportamento pode influenciar a sua alimentação, impactar também no seu processo de emagrecimento ou então de ganho de massa muscular? É por isso que nós estamos conversando com a nutricionista comportamental Tatiane Godoy. Tatiane, esse processo de acompanhamento, ele também leva em conta e tem muita importância a questão do histórico alimentar do paciente
e algumas questões passadas, isso impacta também nesse acompanhamento? A gente precisa saber esse histórico passado, porque muitas vezes o paciente já também passou em outros nutricionistas, onde já se receitou ali algo para ele, e esse histórico alimentar faz parte também da vida dele, mas não pode ser algo frustrante. Aquilo que foi passado para ele, ele não conseguiu muitas vezes cumprir, não pode ser o bloqueio para que ele não avance, né? Nessa questão do cardápio, questão das melhores escolhas, questão de realmente evoluir ali na sua alimentação cada dia mais saudável. E quais são os principais desafios que os pacientes normalmente enfrentam quando eles começam nesse processo com o acompanhamento com o nutricionista comportamental? Os desafios assim que eles relatam bastante é a questão do autocontrole, porque eu vejo assim como principal. Se ele conseguir se manter firme, controlando ali, como eu comia muito, agora eu como um pouco menos, ele conseguir ali esse autocontrole com as técnicas abordadas, realmente ele vai conseguir avançar no seu processo ali, naquilo que ele deseja. E muitas vezes a gente observa somente a questão do que o nutricionista vê que aquele paciente precisa. E na questão comportamental não é isso, é você realmente observar o que o paciente deseja. Então assim, às vezes o paciente chega para você, ele quer entrar numa roupa que um dia serviu e hoje não serve mais. Então assim, vai muito além do que só um corpo que as pessoas aceitam como bonito ou algo assim. É pensar naquilo que o paciente precisa, aquilo que deixaria ele satisfeito. Hoje em dia a gente acompanha muita gente com ansiedade, né? Muita gente ansioso, muita gente estressado. Como que isso impacta também nessa questão da alimentação? Afeta diretamente. Muitas compulsões hoje geradas através desse comportamento, né? As pessoas são muito ansiosas, eles comem rápido demais, as pessoas não conseguem observar as situações ao seu redor e essa questão emocional muitas vezes trabalhada de forma ali, juntamente às vezes um psicólogo é necessário para que as pessoas entendam que é uma forma leve, se alimentar tem que ser leve, tem que ser equilibrado para que essa pessoa não se alimente somente por se alimentar ou porque é uma compulsão, sim, ela tenha prazer naquilo que ela está comendo, para que tenha gerado um equilíbrio na vida dela. Tatiane, hoje em dia a gente acompanha, né, muita gente com ansiedade, com quadro de ansiedade, muita gente estressada e a alimentação ela não pode ser utilizada também como uma fuga, né? Porque, eu tô ansioso, eu vou comer isso porque eu mereço o meu prêmio por essa ansiedade, vai me ajudar a curar a ansiedade. Ou então, tô estressado depois de um dia cansativo, eu vou me jogar numa pizza aqui porque eu mereço. Não pode ser assim também, é um processo que avalia isso também? Isso, realmente às vezes as pessoas tentam fazer com que, é meu mérito, eu trabalhei muito hoje, eu preciso comer isso, né? E realmente os alimentos, eles vão trazer para nós essa questão, até a alimentação mais saudável vai ajudar, né? Então assim, o direcionamento, o nosso papel de nutricionista é realmente direcionar, porque muitos alimentos vão diminuir essa questão, né, da ansiedade, o se alimentar melhor, se hidratar melhor, vai fazer com que esses momentos, né, esses picos de ansiedade, estresse, eles sejam diminuídos através até mesmo da alimentação mais saudável. E aí, a hora que for comer ali algo social, uma besteira, uma coisa assim, mais calórica muitas vezes, ela não seja algo assim desesperado, né? Não seja algo assim que realmente dificulte o processo do paciente. E hoje em dia também é possível, né? Você comer uma pizza, mas uma pizza de uma forma mais saudável. A gente consegue pela internet, às vezes... E aí, eu acho que essa relação com o nutricionista é muito importante por conta disso, porque você vê uma receita na internet e você fala, Nutri, isso daqui é bom, às vezes uma receitinha de uma pizza diferente mesmo, e aí você não deixa de comer a pizza, mas come ela de uma forma mais saudável, digamos assim, né? Isso. E muitas vezes também a questão de quanto comer. Às vezes é uma pizza assim comum, uma pizza calórica, não é uma pizza saudável porque é algo que na correria as pessoas às vezes não têm o tempo para estar preparando ali, fazendo aquele preparo, mas
ela consegue se alimentar e ao mesmo tempo não exagerar, né? Não fazer com que aquilo seja algo que eu preciso comer de forma exagerada. Aproveitando isso que a gente está falando, de existir a possibilidade de uma pizza mais saudável ou uma pizza comum, só que em menos quantidade para a pessoa ali que está nesse processo, como desmistificar ou qual é a importância de desmistificar aquilo de que existem alimentos bons e alimentos ruins? A nutrição comportamental, ela visa muito além do alimento, né? Então, a forma, o comportamento ao sentar e ao comer. Então, tudo num equilíbrio, ele cabe naquela dieta, naquele momento da pessoa. E muitas vezes é aos poucos que as pessoas são transformadas, né? Os comportamentos, eles duram por muito tempo. Nós vivemos, né, com crenças, com muitas coisas durante toda a nossa vida, né? Nós carregamos uma bagagem na nossa jornada. Então, a gente precisa ser mudados aos poucos. Então, assim, realmente escolher, sim, alimentos saudáveis, né? Aquilo que inseri-los muitas vezes ali porque não tínhamos alguns hábitos antes, mas ao mesmo tempo poder comer o que as pessoas normalmente comem hoje quando saem, quando estão ali em ambientes saudáveis, né? Com amigos para se divertir, ter essa liberdade mesmo. Você falou dessas mudanças aos poucos, é isso que eu ia te perguntar. Normalmente, quando o paciente vem, ele te procura, é importante fazer essa mudança gradualmente ou há uns momentos de virada, assim, digamos, mais significativos, né, em que o paciente precisa deixar de lado tudo aquilo que ele estava fazendo e começar uma nova vida? Essa pergunta é bem legal e, assim, ela traz pra gente a ideia de individual, né? Claro, o paciente vem muitas vezes com alguma patologia. Se ele vier com uma patologia, você não pode simplesmente fechar os olhos e falar para ele continuar comendo normalmente. Você vai dar alguns direcionamentos de acordo com aquilo que ele precisa, que vai ajudar naquela patologia, naquela doença apresentada até mesmo por ele, que ele já chega pra gente, e também ir direcionando dentro daquilo que ele gosta, gostos, né, e costumes. Então, assim, muitas vezes o paciente ele traz para você, eu costumo trabalhar assim, não com recordatórios de 24 horas, e sim trabalhar de forma mais ampla, que ele realmente, o que ele normalmente costuma comer ao acordar, ali na hora do almoço, se ele faz cafezinhos durante o dia, para que a gente consiga adequar dentro daquilo que ele gosta, e muitas vezes ele não parou ainda para observar que não tá legal, não tem frutas, ainda tá muito sem verduras, ou a água não tá fazendo parte ali do seu dia a dia. Então, assim, é realmente você observar aquilo que o paciente está te passando, aquilo que ele gosta e também aquilo que ele precisa. Não podemos fechar os nossos olhos para aquilo que está, assim, à nossa frente. Nesse sentido também, é importante trabalhar com metas que sejam reais e alcançáveis nesse processo? Vocês trabalham assim? Sim, nós trabalhamos e muitas vezes fazer com que o paciente crie a sua própria meta. É claro, a gente cria uma expectativa como profissional, porque nós não anulamos a nutrição tradicional, mas sim nós juntamos para que o paciente realmente crie essas metas por ele, né? Então, assim, ver realmente o que ele consegue trabalhar ali no cotidiano dele para que ele possa estar mudando alguns hábitos. Então, assim, é aos poucos, é gradativo, é para que seja realmente leve e que ele consiga levar para a vida, né? Manter. Na nutrição comportamental, Tatiane, é muito comum a gente acompanhar pessoas que têm um paladar mais infantil, pessoas que não gostam de fruta, pessoas que não gostam de verduras. É possível também trabalhar isso com o paciente para que ele essa ingestão comece a mudar esse paladar mesmo depois de adulto, digamos assim? Sim, é possível. Muitas vezes os pacientes, principalmente quem às vezes chegam pra gente, já fala, eu tenho esse paladar infantil. Então, assim, você realmente trabalhar, trazer para ele, você já experimentou? Porque às vezes de formas diferentes ele se adequa. Então, assim, comi uma vez e não gostei. Acontece muitas vezes até com criança.
comeu uma vez, não gostou, se você não oferecer mais, provavelmente ele vai dizer que não gosta e não vai tentar aquele alimento novamente. Mas quando você traz eles de outras formas, você consegue aceitar. Tatiane, como manter o paciente motivado nesse processo? O paciente, ele precisa primeiro sempre ter em mente, a gente sempre volta nas consultas para que ele tenha em mente aquilo que ele está buscando. Então, aquilo motiva e ver que ele está tendo essa melhora porque ele percebe, né? Quando ele para ali, tem aqueles momentos intuitivos ao comer e ele observa que ele está comendo de forma a observar mais aquilo que ele come e às vezes até comendo menos, isso ajuda esse paciente nesse processo de se sentir motivado. Então assim, ele percebe, ele comia 2 pratos, agora ele come 1, ele comia 2 pães, ele come 1 e se sente saciado ao mesmo tempo. Então isso motiva e ao mesmo tempo porque o seu corpo vai mudando, né? Com hidratação, uma alimentação mais saudável, não tem como não sentir o reflexo, né, nisso no seu corpo. Tatiane, só para a gente finalizar, qual o recado você gostaria de deixar para quem está em casa, está buscando esse processo, né? Está à procura de um nutricionista ou nunca passou por acompanhamento com um nutricionista comportamental? Então, acredito muito que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabemos que mudar comportamentos ele não é fácil, mas é possível. Então, se você tem um profissional da sua confiança para te ajudar, para caminhar junto, tenho certeza que esse processo ele pode ser mais leve e realmente que ele seja duradouro na sua vida, né? A educação alimentar, ela muda realidades e não muda simplesmente por um cardápio, ela vai mudar a sua vida. Muito obrigada, Tatiane. Obrigada também a vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira. Não esqueça, siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra. Até lá!